Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Pergunte a Raquel. Aqui nós trazemos perguntas da audiência que a gente recebe no Instagram, que a gente recebe nas redes sociais, para que ela possa responder e assim ajudar vocês na sua jornada rumo ao diagnóstico de ouro da medicina chinesa. Meu nome é Eduardo Petri. Meu nome é Raquel Terra. E esse é o episódio 4 do Pergunte a Raquel. Raquel, a primeira coisa que eu anotei aqui é o seguinte: a pessoa que mandou assim, ó, já trabalho com a medicina chinesa há muito tempo. Por que eu devo seguir o seu conteúdo? Gratidão, pergunta muito direta, muito boa. É importante seguir meu conteúdo porque o nosso conteúdo, o nosso trabalho aqui, que a gente divulga nas mídias sociais, é um conteúdo de extremo valor, porque o público que eu mais atendo, assim, um dos maiores públicos, né? Eu atendo 3 grupos diferentes, mas o primeiro é profissional formado há muito tempo, 5 anos, 30 anos de prática clínica, profissional de medicina chinesa, que já tem alguns resultados, já trabalha, mas ele vem porque ele percebe no conteúdo que falta algo muito importante. E o que ele percebe, Raquel? Vamos lá, para ser mais precisa. Ele percebe que 3 pontos básicos existiram para ele valorizar o conteúdo que a gente publica. Primeiro ponto, tradução errada. Quer ver um exemplo? Espírito é, para a medicina chinesa, o conjunto de funções internas, a forma que o paciente fala, se apresenta, tem a ver com imunidade, tem a ver com toda a constituição, é uma definição muito ampla. O espírito do paciente tem que ser tratado de forma muito correta. É diferente da mente, porque a mente é lógica, é racional, é como o paciente organiza o raciocínio. O espírito é a apresentação dele, fala, olhar, forma que ele pensa, é muito mais amplo do que a mente. Tradução que veio para o Ocidente, principalmente para o Brasil, Shen, espírito igual a mente. Então, isso é um grande erro, porque a mente ela é fundamental. Tem muitos pacientes que adoecem a mente e depois o corpo. Pensam muito, não descansam, vivem estressados, preocupados. Isso modifica toda a circulação interna. Então, tradução eu poderia falar aqui de 10 erradas. Essa é uma muito grave. Tipos de energia, o que é exatamente imunidade, o que é patógeno, o que agride o corpo, várias traduções erradas. Isso não é uma crítica, eu falo isso com muita humildade, muito carinho, que eu tenho muito carinho com os profissionais que já são formados há muito tempo, porque eu passei por isso. Eu me formei, fiz uma pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, cheguei na China, em Beijing, feliz, encantada, no Hospital Universitário de Beijing, louca para trabalhar. Primeiro, vamos fazer um Qigong, uma das principais técnicas da medicina chinesa. Eu lembro que eu cheguei bem cedo no hospital, o professor de Qigong, o mestre, ele foi para o pátio, um homem com um corpo bem solto, forte, com uma energia, um carisma, uma postura muito firme. Eu lembro dos gestos dele. Era um dia que estava um pouquinho frio, a gente começou, eu estava com um casaco, eu tirei logo o casaco, estava com uma roupa escura, e logo comecei a sentir calor, comecei a fazer os movimentos, tinha um norueguês, um alemão, e teve uma hora que esse professor falou assim, ele falou algo sério, a tradutora riu, um pouco sem jeito, e no final, como ela ficou muito próxima de mim, uma chinesa que falava espanhol na época, com um olhar muito doce, ela falou: Raquel, ele disse que muitos ocidentais são vistos como demônio branco. Nossa, aquilo me deu um choque, Petri. Demônio branco. Por quê? Porque vocês veem, Qigong é uma prática de liberação dos canais respiratória para fortalecer a imunidade. Eu não sabia o que era. Ele falou: vocês são formados em medicina chinesa, e vários levantaram a mão que não sabiam o que era. Vocês são formados, isso foi em 97. Em medicina chinesa, eu tinha feito pós-graduação em 94. E não sabe o que é Qigong? Demônio branco, porque vocês querem aprender a medicina chinesa só para ganhar dinheiro. Só para fazer lá, inserir agulha. Para que vocês não sabem orientar, não sabem respirar, não sabem comer, não sabem sentir? E aquilo assim, me deu uma vergonha. Eu queria entrar na terra, ficar quieta. Aí eu falei, ao mesmo tempo me deu um incômodo bom. Vergonha eu acho um excelente sentimento, tá? Quando ela é nobre assim e vem na hora certa para você mudar. Dali eu falei, não, eu vou saber o que é Qigong. E hoje eu faço diariamente, ensino para todos os pacientes, né? Mas é um tipo de ação que... Por que o profissional me procura? Porque eu ensino na íntegra metodologia. Todo profissional que eu oriento sabe o que é Qigong.
sabe para que serve, quando que se usa, para que doença é aplicado, o paciente pode fazer em casa. Então, erro de tradução, falta de conhecimento das técnicas, falta de compreensão da dietética. Eu tenho uma profissional que eu oriento, ela falou, Raquel, eu trabalho com acupuntura há 20 anos, nunca orientei alimentação. O paciente come alface, toma água gelada, tem nódulo. Eu não sabia que ele era proibido de tomar água gelada por causa da deficiência do baço. E o paciente obeso, com língua obesa, pálida, sem sede, sem fome, com diarreia, uma deficiência clássica do baço, porque ela não conseguiu fechar o diagnóstico. E o paciente tomando água gelada. Adianta fazer acupuntura sem orientar a alimentação? Então, fechando a resposta, o profissional me procura nossa equipe, nosso conteúdo, as mídias sociais, em primeiro lugar. Por quê? Porque a gente segue na íntegra, exatamente como é feito na China. Os livros não chegaram. Procura na Amazon aí, Teoria Básica da Medicina Chinesa, Diagnóstico da Medicina Chinesa, você encontra os livros da Faculdade de Beijing que não vieram para o Brasil, nenhum veio traduzido. Aí a gente tem livros, alguns bons, mas pouquíssimos. E você pede um livro desse, que está entre 40 e 150 dólares, alguns de 600 dólares pela escassez, tem um diagnóstico completo, mas o que eu faço? Como eu peço esses livros há muitos anos, eu venho traduzindo com mandarim antigo, com excelente tradutor do mandarim clássico. Venho, cada ano, trabalhando mais o meu mandarim para contribuir com essas traduções. E aí eu trago, o livro diz isso. O aluno hoje sabe pesquisar, não é a Raquel que está falando. Ele entra na faculdade de Pequim e vê a tradução lá e vê a capa do livro. Então, assim, o conhecimento para esse profissional que fez a pergunta, ele não está mais restrito a uma elite, ele não está mais lá com cadeado de ouro só para a Europa, só para a melhor faculdade lá dos Estados Unidos. Não, ele está para quem pesquisa. Então, é importante, sim. Se você se formou há 1 ano, você se formou há 30, siga o conteúdo. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui vídeos que vão falar, poxa, Raquel falou com carinho, eu vou parar e vou rever. Vou esvaziar a xícara, vou mudar minha conduta, porque uma mudança importante que você faça, uma tradução correta, pode mudar 100% a vida do seu paciente. É exatamente assim. Perfeito, Raquel, perfeito. Uma outra pergunta bem parecida também, a segunda que a gente recebeu aqui, foi a seguinte: já sou profissional de medicina chinesa e já tenho meus resultados. Ainda preciso estudar fisiologia básica, que é o que você ensina em alguns dos seus conteúdos? Nossa, fundamentos básicos é a primeira pedra no sapato do profissional que já tem resultado, porque tem que ter muita humildade, muita resiliência, muita curiosidade, né? Acho que o profissional ele tem que ser um curioso nato, muita curiosidade pelo que falta para ele ter humildade de voltar, porque ele já tem aquele valor que ele recebe, ele já tem os pacientes, mas eu vou responder falando o seguinte: se você trata 10 enfermidades no seu consultório, você pode tratar 100, você pode tratar qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade que não tenha, atenção, hein, afetado muito a matéria. Você tem um tumor enorme, um nódulo importante, você vai indicar um bom clínico, um bom neuro, um oncologista, para que você tenha um suporte, porque a matéria está alterada. Agora, enfermidades crônicas com a matéria sem grandes alterações, sem ser cirúrgico, e aí eu falo basicamente aqui: asma, endometriose, fibromialgia, pânico, depressão, insônia, palpitação, gastrite, úlcera, regurgitação, hérnia de hiato, enfermidades que a gente trata muito bem. Por que ele precisa voltar à fisiologia? Aí eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Ele precisa voltar à fisiologia pelo seguinte: as lacunas foram muito grandes aqui, quando começa o mecanismo de ação da medicina chinesa. As funções internas são dominadas pelos canais. Então, eu tenho um mapa de canais que protege a estrutura, que domina as funções. Esses canais circulando em harmonia, velocidade e intensidade corretos, eles mantêm toda a função da estrutura interna. Então, o hipotiroidismo, a deficiência desses canais, a asma, a incontinência urinária. E a medicina chinesa, na fisiologia, ela estuda o sangue que circula, como ele se forma, a profundidade desses canais, exatamente como a doença começa a lesar os canais. Porque a natureza é tão perfeita, Petri, olha que interessante,
quem está aqui acompanhando esse vídeo, você já trabalha aí na área de saúde, você recebe aquela mulher deprimida, pálida, com queda de cabelo, sem libido, sem desejo, sem propósito. E hoje, com incontinência urinária e pânico, por exemplo, infelizmente isso tudo junto é muito comum. Há muitos anos atrás ela poderia já estar aqui, 5, 10, 15, 2 anos, não sei, dependendo da gravidade, com uma lesão nesse canal aqui, já o de fora, o primeiro. Já uma mulher friorenta, apática e cansada. Não foi tratada, começou a ficar com má digestão, sono e deprimida. Não foi tratada, queda de cabelo e pânico. Então, a fisiologia mostra como a doença chega nesses canais. Mesmo se a pessoa é formada há anos, que a medicina chinesa tem cerca de 70 anos no Brasil, essa fisiologia básica veio com muito erro, veio reduzida e veio com péssimas traduções. Por isso, tantos profissionais hoje, em tantas escolas no Brasil, a cada ano pesquisam mais e vêm buscando as traduções de fora, principalmente do mandarim. Por exemplo, nós temos 6 energias, as 6 energias somadas vão circular dentro desses canais e essas energias poupadas viram sangue. Esse sangue ele pode ser consumido e gerar um frio interno, gerando um pânico e um aborto espontâneo. Como que o sangue é formado? Qual a relação do sangue com essas 6 energias? Qual a relação desse sangue com a dualidade, com yin e com yang? De onde esses canais vêm? Como que eu acelero esses canais com alimento, com a mente? Isso é fisiologia. Aí o profissional, muitas vezes, resumiu lá, aprendeu tudo resumidinho e ele só quer tratar. Então, ele já vai logo para a língua, que está aqui ao lado, ele já vai logo, decora lá o mapinha de canais com o seu horário e não sabe mudar essa intensidade do canal. Eu posso, com uma orientação, que eu peço para o paciente se impor, se colocar, mudar os alimentos que ele come, eu acelerar o canal. Tá aí o fígado, de 1 às 3 da manhã, que manda a circulação dele para o canal do pulmão, pulmão manda para o intestino grosso, estômago, baço, coração, intestino delgado, bexiga, vai para o rim. Isso é uma rede, Petra, interligada, fechada. Um órgão e uma víscera preso no outro. Imagina se eu sei interferir nesse sistema, eu mudo uma glândula, eu mudo o cérebro, eu tiro a paciente de uma depressão e gero uma alegria, gero força de vontade. Agora, aumenta a força do canal, aumenta o sangue, aquece para ele circular mais rápido. Várias técnicas. Então, a fisiologia bem feita, eu tenho a base para saber como mudar a forma dele pensar, comer, agir, e não fico dependendo só de agulha, como muitos profissionais pensam, que a medicina chinesa é só acupuntura. As centenas, milhares de pacientes que tratamos ao longo de 20 anos, eles voltam porque a gente reeduca. Olha, você vai acordar a tal hora, cada paciente com uma reeducação diferente. Aí ele chega aqui, na hora de formar sangue, não vai ter essa mente aí dessa foto, como a gente vê vários pacientes chegando, pensando em 10 mil coisas, sem saber que isso pode gerar um pânico. Acelerado na hora do almoço, não para almoçar, não relaxa, sem saber que isso pode gerar alteração de fígado, com nódulo, sem saber que isso pode afetar a imunidade. E para fechar, o profissional de medicina chinesa, ele pode interferir em todo esse processo com ação num consultório. Por isso, muitos médicos estudando, terapeutas em geral, massoterapeutas, enfermeiros, profissionais que sofrem aí no mercado de trabalho, tratando dor, ansiedade superficial, a beça, recebendo mal pelo trabalho porque não consegue aprofundar aí o tratamento. Quando ele entende essa mecânica, se dedica, ele orienta de uma forma, como uma enfermeira que eu ouvi ontem, ela falou: Raquel, nunca imaginei. Eu ganhava mal em 3 hospitais fazendo plantão, comecei a me dedicar à medicina chinesa, segui a metodologia. Eu tenho já 8 pacientes, tá? 1 ano de programa estudando, 8 pacientes fixos, usando moxa, orientando dietética, Qigong, ela nem faz acupuntura. E está com 8 pacientes por semana. Já está ganhando o triplo do que ela recebia. E profissionais que trabalham com acupuntura há 20 anos, com problema de número de pacientes. Então, para fechar a pergunta, essa questão aqui, ela é fundamental.
Se ele não voltar a quem domina as funções internas, que é a fisiologia, ele não consegue fechar. Quem fez a pergunta sobre fisiologia? Volta lá no YouTube, 9 regras de ouro, que é um vídeo bem simples, básico, mostrando a ordem da fisiologia. Aí analisa com o coração. Sigo as 9 regras? Vai ficar mais em paz. Não sigo? Vai remar, corra atrás aí, porque com essas 9 regras de ouro, que está aí no YouTube, você vai ver, não, consigo chegar à causa de 100 doenças crônicas, ou está naquele grupo, sonhando com a profissão, com mais resultado, mas não consegue fazer aí no dia a dia, aquela luta ali diária com disciplina, remando para fazer o que realmente é necessário, tá bom? Então, a fisiologia é o grande tesouro de qualquer profissional que tem bom resultado. A última pergunta que a gente tem aqui para encerrar é a seguinte: estudei o diagnóstico na minha pós-graduação. Qual a diferença para o diagnóstico que você ensina? O que eu fiz já não é o suficiente? Tá ótimo. Então, já voltei um pouquinho lá no slide, na fisiologia, vou resumir aqui para facilitar essa compreensão. O diagnóstico, vou te responder de uma forma bem clara para você ver que você aprendeu resumido, tá? Com muito carinho, porque eu sofri quando eu tive que desapegar. Assim, eu lembro que eu trabalhava numa empresa aqui no centro do Rio, eu pagava plano de saúde para 4 pessoas, eu recebia R$ 2.500, 15, 17, foi em 1996. E quando eu vi o mestre na China, com muito sacrifício consegui a China, e ele falou, esquece tudo que você aprendeu. Então, assim, eu não falo isso de forma tranquila, tá? Para mim é difícil falar assim para um profissional que está há 20 anos trabalhando, a respeito muito cada profissional que eu oriento. Uma das coisas que mais me emociona e me dá vontade de acordar é ver um profissional mudar de nível. Então, eu não falo isso de forma tranquila. Uma pessoa que trabalha há 30 anos ter que rever fisiologia é muito difícil. Eu passei por isso porque eu trabalhava, tinha aquele valor certinho, com muito sacrifício, e ele falou, esquece o que você faz e aprende tudo de novo. Não trabalhava há muito tempo, há 3 anos só, mas eu já tinha terminado uma pós-graduação. Eu tinha uma conta bancária restrita para estudar com muito sacrifício, mas eu vi naquele chinês, naquele mestre, pelo olhar dele, pela clareza dele, que eu tinha que seguir. Então, eu agradeci a cada professor da minha pós-graduação, sempre a gratidão é o melhor sentimento para qualquer caminho que você escolha. Deixei tudo de lado, nada é em vão, tá? Quando eu falo assim, deixa o diagnóstico, não é que você vai, não serviu para nada. Serviu para eu ver o que eu não vou fazer. Porque todo aprendizado serve, mesmo quando a gente não utiliza, porque a gente já está mais a um passo mais próximo do que é correto. Então, eu vou te falar da seguinte forma, te colocar da seguinte forma essa resposta. O diagnóstico, ele é baseado em observação, palpação, interrogatório e olfação. Observar o paciente é uma série de normas aqui para você observar. Olhar, cabelo, gengiva, dente, unha, pele, temperatura, é enorme a observação. É totalmente resumida nas traduções em português. Interrogatório. Suor, sede, fome, micção, evacuação, sono, humor, função sexual, todo resumido, porque tem 7 tipos de calor, 2 tipos de frio, anidrose, hiperidrose. Quando o paciente sua muito, pode ser espontânea, profusa, noturna. Suor, sede, fome, é enorme. É um conteúdo enorme o diagnóstico. Quando eu fiz pós-graduação, era só assim, tem sede ou não tem sede? Não, tem sede, com polidipsia, sem polidipsia, bebe poucos goles, bebe gelado, bebe quente. É enorme sede. Evacuação, constipação, diarreia, textura das fezes, cor, cheiro, enorme. Então, assim, esse diagnóstico, frio, calor, humor, tem raiva, tem tristeza, tem mágoa, tem arrependimento, culpa, enorme. Então, o diagnóstico preciso, você tem que ter os 4 métodos organizados numa ficha de anamnese de 4 folhas. Pulso, língua, todos os tipos de menstruação, hipermenorreia, oligomenorreia, metrorragia, menstruação adiantada, antecipada, tem nódulo, tem dismenorreia. Enfim, eu poderia ficar aqui 4 horas falando de diagnóstico. Veio resumido. Quer saber melhor? Entra na faculdade da China, tá bom? Estados Unidos não. Vai estar em inglês lá, Faculdade de Beijing ou Xangai.
Se você não fala bem inglês, não escreve, bota no Google Tradutor e vê o que é o diagnóstico. Agora, busca um diagnóstico do livro em português. Completamente diferente. É ruim? Não, não é ruim. Só é abreviado. Mas faz diferença. Na hora que você recebe um paciente com, como existe muito hoje, gastrite, dor de cabeça, insônia, depressão, incontinência urinária, não dá para você resumir o diagnóstico. Você tem que seguir a metodologia, porque para a medicina chinesa, todas essas enfermidades vêm de uma síndrome, uma, duas, ou síndromes complexas, ali no máximo 3, formando 10 doenças. Como é que eu acho a síndrome? Organizando fisiologia e diagnóstico, tá bom? Então, com certeza, você pode utilizar esse conteúdo. Como? Assiste aos vídeos, comenta aqui abaixo, diz para mim, Raquel, já pesquisei, o que você falou tem sentido, discordo. Meu papel aqui é prestar um serviço para você, que quer diagnosticar e tratar a doença crônica. E o que você pensa sobre isso, como que está a sua busca diária, já que o tempo está tão corrido, tão acelerado para todo mundo, é fundamental para que a gente oriente melhor, tá bom? Então, deixa aqui abaixo, comente, sabe todos esses itens aqui, dos pilares da observação, verificar se o paciente tem a língua pálida, fina, vermelha, se o paciente tem a pele muito quente, um calor enorme na cabeça, mas o pé é gelado, enfim, uma série de detalhes que, mesmo sendo o melhor médico da sua área ou um profissional que é pós-graduado em medicina chinesa, com 30 anos de profissão, 2 que já tem resultado, já tem paciente, mesmo assim, eu tenho certeza, eu não sei se você conhece essa metodologia na íntegra. É um ponto de interrogação aí para que você traga e a gente possa cada dia melhorar também o nosso conteúdo. Pessoal, muito obrigado por terem enviado as perguntas, tanto nas caixinhas de perguntas do Instagram, quanto no direct também. A gente está sempre ali olhando e atento às principais dúvidas, principais perguntas que vocês mandam lá. Então, sempre que quiserem ter uma interação com a gente do time e com a Raquel, mandem lá no direct, estejam atentos aos stories ali, que ela está sempre atenta também às caixinhas de pergunta e ao que vocês estão mandando. Esse foi o Pergunte a Raquel de hoje. Gratidão pela participação de cada um. Por favor, comentário aqui abaixo. É um conteúdo importante, perguntas que são dúvidas de vários profissionais. Então, por gentileza, eu peço que compartilhe para que facilite a compreensão, para que mais profissionais tenham acesso a um conteúdo tão importante que é a medicina chinesa na prática clínica, tá ok? Veja aí se está inscrito no nosso canal, compartilhe, veja exatamente o que desse vídeo pode ser mais aproveitado por você, deixe o comentário aqui abaixo. E para finalizar, hoje eu ganhei umas flores aqui de Dia do Mestre, então é uma honra no Dia do Mestre, tá? Ganhei de uma aluna hoje no consultório, que lindas! Então, acho que o afeto, a gratidão é importante para todos nós, que principalmente que trabalhamos na área de saúde, porque nutre nossa disposição, nossa determinação, depende desse carinho. Então, assim, a aluna Tânia, que me deu essas flores, a cada profissional hoje que está seguindo, independente de estar no programa ou estar nas mídias sociais, utilizando conceitos da medicina chinesa aí oferecidos nos vídeos, muito obrigada. Obrigada porque juntos estamos modificando a vida de cada paciente que é tratado e orientado pela medicina chinesa. Se você não estivesse aqui vendo esse vídeo e compartilhando todo esse conhecimento, nada disso seria possível, tá bom? O meu muito obrigada. Então é um prazer estar aqui falando num dia tão especial que esses alunos aumentam muito a minha motivação. Gratidão.